Tem horas que é respira e vai, não é mesmo? Ai, eu não faço a menor ideia de como esse vídeo vai sair. Esse vídeo ele não está sendo pensado, ele não está sendo roteirizado ou idealizado. Esse vídeo é realmente um oi que eu estou dando aqui depois de muito tempo sem gravar um vídeo pensando especificamente no YouTube. Existe uma série de motivos pelos quais eu desapareci por aqui. E ao longo dos próximos minutinhos aqui eu quero compartilhar um pouco. Nossa, a palavra compartilhar já começa a me dar bode. Eu vou contar um pouco do que tem acontecido, e eu acho que mais importante do que contar especificamente o que tem acontecido, eu acho que é chamar atenção, assim, para esse momento que a gente vive em que saúde mental tem se mostrado ser um tópico super importante. Eu acho que talvez seja necessário assim começar um pouquinho lá do começo mesmo, quando eu comecei aqui no YouTube em 2012. E vale lembrar que em 2012 não existia essa profissão, se é que pode chamar assim, de influenciador digital. O YouTube era uma plataforma que estava chegando no Brasil, era uma plataforma que tinha pouquíssimos conteúdos em português voltados especificamente para essa área do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E em momento nenhum eu tive a intenção de começar a gravar vídeos para o YouTube e isso acabar representando o início de uma nova profissão. Eu tinha passado por um momento muito grande de transformação na minha vida, tinha saído daquela caixinha da psicologia clássica e estava me aventurando em novas áreas. Eu estava estudando muitas coisas em mim mesma, estava lendo muitos livros, entrando em contato com muitos conteúdos que para mim eram extremamente novos. Eu tinha parado de comer carne, eu tinha começado a meditar e eu estava me sentindo muito sozinha nesse processo por falta de pessoas com quem eu pudesse dividir essas experiências. E no momento ali em que de repente eu tinha mudado de consultório e perdido um número muito grande de pacientes por conta dessa mudança de endereço, eu me vi com muito tempo livre e com muita vontade de falar em voz alta aquilo que eu estava vivendo. E isso é muito interessante, porque depois eu vim fazer o meu mapa astral e eu descobri que a minha lua em Gêmeos tem muito disso, tem muito desse comunicar para integrar. É como se eu precisasse falar para organizar as minhas emoções de alguma forma. Então acabou sendo realmente eu acho que eu juntei a fome com a vontade de comer e sei que tenho uma habilidade de comunicação, sei que essa habilidade foi moldada por inúmeras experiências da minha vida, que um dia talvez eu grave isso por aqui, mas que tem muito a ver com os meus traumas e dores infantis. E quando eu comecei a trazer essa minha verdade aqui para os vídeos, a última coisa que eu imaginei é que um dia eu fosse ter quase 200 mil inscritos no canal, como é hoje, que eu fosse viver de internet, que eu fosse conhecer o meu marido por conta desses vídeos, né? A única coisa que eu sentia era uma vontade muito grande de transbordar aquilo que acontecia dentro de mim. Em muitos momentos isso foi muito difícil, porque junto com os vídeos no YouTube chegou o movimento dos haters, não existia a política de cancelamento ainda, né? Eram os haters que falavam muito alto e para mim foi muito difícil em inúmeros momentos receber feedbacks que pegavam em lugares de vulnerabilidade em mim, que naquele momento do meu próprio processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, talvez eu nem tivesse a consciência do quanto que ia me fazer mal na mesma medida em que me fazia bem esse processo de compartilhar. Alguns comentários feitos, por exemplo, sobre o fato de eu estar solteira na época, dizendo que se eu tivesse alguém para me comer dentro de casa, talvez eu não estivesse gravando vídeo para o YouTube, o que talvez fosse até verdade aí na época, mas muitos comentários sobre a minha aparência. Toda vez que eu engordava ou que eu emagrecia, eu achava que eu estava recuperada de um transtorno alimentar que me acompanhou durante grande parte da minha vida e não estava, assim como não estou. Isso é algo que ainda mexe bastante comigo quando eu recebo comentários sobre a minha aparência, quando eu recebo comentários do tipo, nossa, como você tá bonita, você emagreceu. Como se o emagrecimento fosse um elogio, né? Como se o estar bonita estivesse associado a uma perda de peso. E eu fui aprendendo a lidar com isso na marra. Eu não tinha outras pessoas que vivessem fazendo aquilo que eu fazia
e não tinha pessoas com quem me aconselhar, porque eu acho que até por isso que talvez o meu canal ele tenha crescido tanto e tão rápido, porque ninguém fazia isso. Então os meus vídeos que sempre foram muito toscos, sem nenhum tipo de edição, sem nenhum tipo de vinheta, sem nenhum tipo de chamariz ali, né? Enfim, era só eu e muitas vezes uma câmera vagabunda ou a câmera do meu próprio laptop com uma definição péssima. E realmente me preocupando muito mais com o conteúdo daquilo que eu passava do que com a forma. E eu acho que o timing foi muito bom para que eu pudesse me destacar e conquistar tantos seguidores e conquistar uma audiência que hoje me possibilita viver de fazer uma coisa completamente diferente do que eu fazia na época. Será que tá pegando aqui o microfone? Acho que não. Ninguém fazia, né? Então eu não tinha concorrência, digamos assim. Mas eu sempre tive muita dificuldade de me enxergar como uma youtuber. Tanto que uma vez eu fui palestrar num evento para mais de 2.000 pessoas e todo mundo trabalhava com marketing digital e eu não. E na hora que me apresentaram para um determinado cara, ele virou e falou assim: ah, você é aquela youtuber. E para mim foi muito estranho, porque eu nunca me identifiquei com essa categoria, assim como não me identifico com a categoria de influenciadora digital. Mas a verdade é que eu construí uma profissão levando em consideração a audiência que eu conquistei ao longo desses últimos 8 anos. Enfim, a minha vida mudou muito de lá para cá, especificamente de 2015 para cá, quando eu me tornei mãe. Eu acho que ter tido filhos, e hoje eu tô no segundo, né? O Dante está com 1 ano e 8 meses e o Gael com 5 anos e... 5 anos e... Ele fez aniversário em junho, a gente está em agosto, 5 anos e 2 meses. Eu acho que a maternidade ter chegado para mim foi algo que também contribuiu muito para que a minha saúde mental fosse abalada. Eu comecei a reencontrar muitas feridas infantis no processo de maternar. E hoje eu sei que isso é muito bonito e hoje eu acompanho muitas pessoas que falam sobre isso e me passam uma inspiração nesse processo, mas num primeiro momento esse processo foi de muita dor. Estar aqui compartilhando com vocês esse processo e as críticas e os feedbacks que eu recebi aqui no YouTube mexiam muito com a minha forma de me enxergar, a minha autoestima. E com o tempo, esse movimento dos haters ele foi diminuindo. Eu acho que com a cultura do cancelamento, né? Para que você vai ficar seguindo uma pessoa, assistindo o vídeo de alguém que você acha uó, né? Então é mais fácil deixar de seguir. Mas eu tenho uma questão que hoje eu sei que ainda mexe comigo, que é uma necessidade muito grande de agradar as pessoas. Eu percebo que isso é algo que está em mim desde pequenininha, que hoje eu consigo identificar também uma relação muito grande com a codependência emocional, que é algo que eu estou constantemente vigiando na minha vida, mas que durante muito tempo foi talvez pré-consciente, acho que não era nem tão inconsciente assim, mas toda vez que eu recebia um feedback negativo, e eu sempre tive essa postura, né? Porque a postura do codependente é o de ser forte. Então eu sempre tive essa postura de, o que vem de baixo não me atinge. Enfim, é um comentário ruim perto de 30 legais, então para que eu vou dar atenção para isso? Ou, se não, né, não sabe brincar, não desce pro play, então se você não sabe lidar com crítica negativa, então nem aparece na internet dando a cara a tapa. E apesar desse ter sido sempre o meu discurso, eu vivia uma dificuldade muito grande de continuar me enxergando de uma forma positiva. E eu lembro de algumas experiências que aconteceram, das minhas tentativas de voltar para o YouTube de uma forma apaixonada e de uma forma empolgada, entusiasmada, da mesma forma que era no início. Eu não lembro exatamente qual foi o vídeo que eu gravei, e eu lembro que rolou ali uma discussão nos comentários entre algumas pessoas, me chamando de lacradora, dizendo... E era assim, era um momento em que eu estava muito entusiasmada com o YouTube, era uma forma... era um momento em que eu até tinha comentado com o Ricardo algumas horas antes, falei, cara, tô sentindo um entusiasmo de voltar para o YouTube, que fazia muito tempo que eu não sentia. E eu lembro que eu gravei esse vídeo e aí veio um comentário dizendo assim... ela voltou lacradora, e tantas outras pessoas que começaram depois dela e que se destacaram e que estão aí hoje com milhões de seguidores, e ela aí deve ter percebido que o canal tá morrendo e voltou para não morrer de fome. Isso foi algo que eu não sei se as pessoas que comentam nos vídeos, elas diriam as mesmas coisas se tivessem cara a cara. Eu quero acreditar que não. Mas é engraçado porque mesmo passado um tempo, quando eu falo isso, me vem uma emoção aqui dentro e até mesmo uma vontade de chorar, assim, porque
Hoje eu entendo que quando eu olho para essa minha vontade de chorar, quando eu olho para o que foi tocado ali, eu percebo que existe ainda um sentimento muito infantil, que nem aquela criança assim que talvez faz algo, se prepara muito para fazer alguma coisa para a mãe ou para os outros amiguinhos, e na hora em que faz, os amiguinhos não dão a menor bola, ou dizem assim que a sua brincadeira é sem graça, sabe? E, com certeza você já deve ter passado por isso quando você era criança. Você fazer alguma coisa que você se preparou muito, algo que você está muito entusiasmado, e a falta de feedback positivo te coloca num lugar de pequenez em que você sente dó de si mesma, e acho que é um pouco disso, assim, até que eu sinto. Então isso me diz também que eu talvez não esteja preparada para voltar aqui para o YouTube fazendo as mesmas coisas, ou talvez alcançando o mesmo nível de partilha que eu já tive um dia. Eu não sei o que fazer aqui no YouTube, na verdade, né? Eu não sei muito bem o que trazer para cá. Porque a minha vontade é falar de mim, é continuar ocupando essa plataforma como um lugar onde eu vou e eu trago a minha verdade, mas ao mesmo tempo eu não sei. Eu tô desde julho de 2019, já fez um ano, né, num tratamento para transtorno de ansiedade generalizado associado a uma depressão pós-parto, tomando medicação, fazendo terapia. Agora com a quarentena eu dei uma parada na terapia, eu não queria ter parado, mas parei porque, enfim, se tornou muito difícil a vida, né? Muito difícil dentro da minha bolha de privilégios, né, claro, mas assim, com um filho dentro de casa, tendo que cuidar da casa, tendo que cozinhar 35 vezes por dia e ainda tendo que trabalhar. O Ricardo, ele se afastou do trabalho para poder ficar só com as crianças, então eu venho sendo essa força motriz do trabalho e ele a força motriz do cuidado da nossa família. E estar em tratamento para um transtorno de ansiedade generalizado, estar em tratamento para a minha saúde mental, me faz ser muito cautelosa em alguns movimentos, me faz ser muito cautelosa num retorno. Então, a partir de hoje, vídeos semanais no YouTube, eu fico pensando que talvez eu tenha que ir fazendo isso que eu estou fazendo, né? E me experimentando. E sempre com essa consciência de que essa é uma conversa que eu tive com o meu terapeuta durante esse ano, que não existe ainda um tempo que tenha transcorrido desde o início dessa atividade enquanto influenciador digital ou enquanto pessoa presente nas redes sociais, que dê um limite do quanto é saudável você estar com a sua presença digital constante, o quanto que é saudável, quantas horas por dia você deveria dedicar a isso. Porque eu acho que daqui a um tempo, pensando nessa questão de saúde mental mesmo, em que eu percebo tantos influenciadores digitais passando por processos depressivos, por processos ansiosos, e até mesmo tenho tido vontade assim de criar um trabalho, eu sou psicóloga, né, antes de qualquer outra coisa, de realmente assim me dedicar a talvez estudar isso um pouco mais e talvez me inteirar das pesquisas que vêm sendo feitas ao redor do mundo, porque eu acho que um dia, num futuro não tão distante, talvez a gente chegue naquele ponto em que a gente sabe, como o trabalho dos enfermeiros que trabalham durante 12 horas e folgam 36, que existe um limite de tempo para você dedicar a isso, porque a consequência é você começar a fazer merda, é você começar a falar merda, é você começar a se posicionar de uma forma inadequada em relação a determinados cenários. Enfim, eu acho que todo mundo que está dando a cara na internet, independentemente de viver disso ou não, porque eu não vivo de fazer vídeo no YouTube, eu vivo através do Portal Despertar, que é uma plataforma paga, um serviço de assinatura que eu considero ser extremamente acessível, e eu vivo das minhas mentorias profissionais e eu vivo dos cursos online que eu faço, e é claro que eu não vou ser ingênua de dizer que se eu tivesse mais ativa talvez aqui no YouTube, talvez isso estaria impulsionando indiretamente os meus ganhos nessas outras áreas, mas eu sinto que é preciso muito cuidado e muita cautela na quantidade de tempo que a gente dedica a estar presente para as pessoas, porque é natural, eu acompanho pessoas na internet que se somem durante 3 dias, 4 dias, uma semana, eu sinto falta de saber, eu me apego pessoalmente, mesmo sabendo que aquela é uma pessoa que muito provavelmente eu estou tecendo uma série de projeções em relação a ela. Eu entendo que vocês sintam isso em relação a mim, ou tenham sentido isso, ou sintam em relação a outras pessoas, mas eu acho que para quem está aqui do outro lado da câmera,
a gente precisa ser muito cauteloso nesse limite do quanto que a gente se dedica, quanto tempo da nossa vida que a gente se dedica a estar presente, porque apesar de ser uma presença digital, é a nossa presença, é a minha presença, é o meu tempo. É o meu tempo que eu poderia estar brincando com os meus filhos no quintal, é o tempo que eu poderia estar fazendo as minhas unhas, que inclusive precisam muito ser feitas, é o tempo que eu tenho para limpar a minha casa, é um tempo que eu estou dedicando para outras pessoas. E para quem está do outro lado, talvez seja algo muito corriqueiro. Você assiste um vídeo fazendo cocô, você assiste um vídeo na velocidade acelerada para passar mais rápido, mas o meu tempo é real. Para você pode ser digital, para você pode ser virtual, mas para mim é real. E eu sentia que eu precisava vir aqui. Na semana passada eu postei alguns vídeos aqui no canal, mas que eu não tinha gravado pensando no canal. Eu tinha gravado pensando no IGTV, porque eu tenho me sentido muito confortável no Instagram. Então, se você quer me acompanhar mais de perto, saiba que eu estou sempre por lá. Mas eu sentia que eu precisava vir aqui quebrar o gelo e talvez chamar a atenção para a gente prestar um pouco mais de atenção nas coisas que a gente escreve, nos comentários que a gente faz. E eu acho que sempre vale aquela máxima, que agora eu não sei se é budista, se é taoísta, de que se aquilo que você tem para dizer não beneficia o maior número de pessoas possível, talvez seja melhor você não dizer. E acho que eu vou ficando por aqui, acho que eu trouxe a mensagem que eu gostaria de trazer. Eu ainda reflito se devo deixar espaço para comentários ou não, porque também fico pensando o quanto que faz sentido deixar espaço para comentários se eu não vou me dedicar a ler e a responder. E pensar em olhar comentários do YouTube ainda é um gatilho para mim, então vamos ver aí na hora que eu postar esse vídeo o que vai acontecer. E eu agradeço quem continua aqui comigo ao longo do tempo, agradeço a torcida das pessoas para que eu voltasse e mando muito amor para todos vocês. Gratidão. Tchau.